Hoje vamos conversar sobre um tema essencial para os tempos em que vivemos: o ser humano como um mediador de conflitos externos e internos. Todos nós, de alguma forma, somos pontes entre diferenças, seja elas nas relações familiares, no trabalho, na sociedade, na política, né? E também dentro de nós, quando precisamos conciliar emoções, pensamentos, tempos, desejos opostos. Então, hoje nós vamos refletir, né, sobre como desenvolver essa postura mediadora, feita de escuta, de empatia, de consciência, para que a gente possa transformar conflitos em oportunidades de crescimento e harmonia, tanto no mundo à nossa volta, quanto dentro do nosso próprio coração. Muito bem-vindo, você está no canal Papo Humano. Eu sou Alexandra Fogatti, estou aqui com as parceiras Alessandra Schillimann e Cíntia Almeida. Você é muito bem-vindo. Não se esqueça de aproveitar e fazer aí a sua inscrição no nosso canal, para que a gente possa distribuir mais e mais esse conteúdo, né? E que a gente possa atingir mais pessoas que queiram de fato, né, ouvir coisas diferentes. Então vamos lá. Meninas, quem quer começar? É, Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal, né? E quando a Chan propôs esse tema para a gente nessa semana, né, a gente achou muito interessante porque é muito real, né, no nosso dia a dia. Hoje em dia, se a gente for pensar, as situações estão tão estressantes, né, que a gente às vezes é mediador ou alguém é mediador para a gente nem percebe, né? Porque é como se fosse uma ponte mesmo, que a gente não resolve o problema do outro, nem o outro às vezes resolve o nosso problema, mas é como se criasse um espaço, né? Como se ele ficasse essa ponte mesmo para que a gente até conseguisse se reconectar mesmo, né? E muitas vezes a gente faz isso até na terapia, né? Porque às vezes a pessoa, ela até sabe como agir, mas ela está tão perdida, né, no turbilhão de coisas acontecendo que ela não consegue ver uma saída. E outra coisa muito importante que eu acho como mediador, a função, né, do mediador, é quando a gente consegue ser ouvido. É muito importante hoje em dia, né? Porque as pessoas não têm o costume de parar para ouvir, né? Com a vida tão atribulada, tão corrida, com o celular aí, né, trazendo milhões de imagens, milhões de coisas ao mesmo tempo, Informação. e a posição do mediador é aquela pessoa que para e ouve, né? E é como se quem tivesse ali na posição, onde o mediador está atuando, ela se sente reconhecida e validada. E às vezes só nesse fato ela já consegue acalmar e conseguir pensar mesmo, raciocinar, que às vezes a solução está até ali na frente dela, mas naquele turbilhão de emoções, de coisas, ela não consegue, ver a solução, né? Porque às vezes tá ali claro e ela não consegue perceber por conta de tantas informações, né? E o mediador é aquela pessoa que ele fica ali intermediário mesmo, né? Ele não toma nenhum partido, digamos assim. Ele só mostra as coisas com claras, né? Para ambas as partes, né? Ele não pende para nenhum lado. E eu acho que isso é o importante nessa função, hoje em dia, tão, com essa vida que a gente leva, né, tão corrida, alguém que ouça é muito importante, né, meninas? É legal, Cintia, você falar sobre isso. E a gente percebe que normalmente uma pessoa que é uma mediadora, né, que tem esse papel, às vezes até, como eu posso dizer, informal, né, dentro de ambientes familiares, por exemplo, né, normalmente são pessoas equilibradas. Né, são pessoas que têm ali um equilíbrio e conseguem olhar, né, os dois lados sem emitir opinião e julgamento, né, nem para um nem para outro. Então, às vezes, né, tem ali algum conflito e a pessoa está de fora, ela consegue, né, avaliar os dois lados e consegue fazer esse papel de mediação, né, sem penalizar, culpar, né, ou favorecer um ou outro, né?
Então, é bem interessante a gente perceber isso, né? E acho que eu trouxe ali no começo que existe esse papel interno e externo, né? Normalmente, quando a gente fala em mediar algo, realmente é algo relacionado a terceiros, né? Você tá naquela situação, né? Ou você, né, tá sendo mediada por alguém, ou você é o mediador. Mas quando ela falou de interno, eu achei bem interessante porque a gente fica, né, numa briga com a gente mesma, né, muitas vezes, né? Numa luta ali do que quero, do que não quero, né? O nosso próprio cérebro. Ele, né, tem dois hemisférios, né, direito e esquerdo, né, tem a razão e a emoção, e a gente fica, né, nessa disputa, né, entre a razão e a emoção, o que eu quero, o que eu preciso e o que eu devo, né, o que é realmente, o que é importante, o que é necessário, né, e desde coisas bobas, né, mais simples até coisas muito complexas, né, e a gente sabe que muitas vezes a gente acaba sendo dominado pela emoção, né, então eu sei que eu preciso ir na academia, né, cuidar da saúde, fazer exercício físico, mas a minha emoção, por algum motivo, me impede, né, de ir ou de manter essa disciplina, né, porque ai, é tão bom, né? Comer aquele docinho, né? Tão bom tomar sorvete, né? E eu acho interessante porque isso toca muito, né? Não é só a questão, as nossas escolhas, né? Elas estão muito baseadas na emoção, né? Não é só racional. Né? Não é você, o racionalmente você sabe o que precisa ser feito, mas muitas vezes a emoção acaba falando mais alto, né? Então, como é importante a gente estar ciente de tudo isso e buscar esse equilíbrio, né? Que eu estava falando no começo. Então, você, né, começar por você, para daí você se equilibrar, para daí você poder desempenhar esse papel, né, quando for necessário. Eu, como mãe, por exemplo, tenho três filhos e eu tenho que estar sempre mediando conflitos, né, entre os meus filhos, por exemplo, né, disputas, né, sempre tem alguém, né, que se acha injustiçado, o que acha que tá certo, que o outro tá errado, que tá fazendo errado, e eu, né, de fora eu tenho que fazer essa mediação e justamente para que ninguém se sinta punido ou injustiçado, né? Então, é bem difícil, né? Não é fácil. Acho que quem é mãe ou pai deve ter passado por isso e, né, situações como essa e percebem que não é muito simples assim, né, meninas? Né? Trazer um pouco da neutralidade, né? Uhum. A escutativa, no caso aí com os Ah, filhos, você né? já trouxe. Trazer essa escutativa e trazer a neutralidade, né? Porque Uhum. mediar é você ser justa não a partir só do que você sente, é do fato real, né? Quando a gente pensa em algo que está acontecendo, a gente tem que olhar mesmo para o fato, né? O fato ele não engana ninguém. Cada um pode ver de um jeito que aconteceu, mas o fato é o fato, né? Então, a partir desse fato, trabalhar esse lugar de verdade, né? Esse lugar de neutralidade em explicar o que cada um tem de responsabilidade perante aquilo, que é essa conversa interna também com a gente, né? Se eu tenho uma conversa interna comigo, respeitosa, né? Se eu ouço as minhas vontades, se eu sinto as minhas necessidades, eu vou começar a mediar com as minhas ações, né? Porque a gente bem sabe que nem sempre o que eu penso e o que eu sinto é o que eu faço e o que eu falo. Muitas vezes andam de formas, às vezes, até opostas, É né? E verdade. isso causa os nossos conflitos internos, né? Então, o fato de eu querer fazer uma coisa e sentir que eu preciso, não quer dizer que eu vá fazer, porque isso cria um conflito com o marido, cria um conflito com os filhos, né? E aí entrar nesse lugar de observação interna e observação desse externo, no caso, comecei aqui falando da família, porque a Lê trouxe a questão dos filhos, né? Essa relação, né, familiar, interna e externa, porque o seu ato, ele vai comprometer toda a família, né? A sua ação vai comprometer e vice-versa.
E isso a gente sabe que muitas vezes são as questões de conflitos, porque um quer sair, o outro não quer, um quer viajar, o outro não quer, um quer gastar o dinheiro, o outro quer guardar o dinheiro. São várias maneiras da gente ter conflito. Mas aí entra, cadê aquele lugar de você mediar dentro de você e fora? Porque como a Cíntia trouxe também, né? Nós vivemos uma loucura no nosso dia a dia. A vida é corrida. As Uhum. coisas, né, pedem rapidez, agilidade. A mídia, né, pede agilidade. Ninguém tem paciência para te mandar um recado e esperar uma hora. Se você não responde rapidinho, "Ô, o que você está fazendo?" Né? A cobrança no trabalho para esse imediatismo, né, uma resposta imediata. E a gente também sabe que uma resposta imediata, ela vai ser pautada internamente provavelmente na sua emoção. Então, se você está sob pressão, você vai responder emocionalmente de uma maneira, né? Se você está sob pressão interna, sob uma tristeza, sob uma dor, você vai ter uma resposta também sobre isso. E aí que está o lance, né? Desse lugar de você se observar cada vez mais, né? De ir para esses sentimentos nesse olhar de observador e de separar, né? O que é meu, o que é do outro. O que é real em mim? Isso aqui é verdadeiro em mim? Para que eu possa ter uma resposta? E o mais importante é a gente evitar dar resposta bate-volta, né? Aquela resposta que é pelo impulso emocional, né? Trazer essa comunicação interna, esse raciocínio das ações, para que você possa dar uma resposta, né? É melhor, né? Não tão emocional, e sim racional com emocional, pautado nesses dois eixos que é muito necessário para todos, né? E às vezes a gente se vê muito ou só no racional, racionalizando tudo, ou só movido pelo emocional que está no inconsciente. A resposta vai nesses lugares. Então, ao momento que você media o seu conflito interno com o conflito externo, você pode trazer esse olhar mais observador, né? Esse olhar mais apaziguado da real necessidade, para poder dar uma resposta diferente. E a gente sabe, né, meninas, o quanto isso não é fácil, né? Não Não. é da noite para o dia, né? Porque às vezes o conflito é grande e esse tempo ele vai demorar um pouco mais para acontecer, essa mediação, né? Mas eu acho que uma dica, se é que a gente pode chamar de dica, né, que como a Ale trouxe o exemplo, né, da academia, ela sabe que precisa ir e não vai, né, e fica aquela. Eu acho que uma grande dica é a gente não lutar contra essas emoções internas, né, a gente aceitar, reconhecer essas dores, né, tanto interna como a dos outros, e mostrar quais são as dores de cada um e esperar que essas emoções se reorganizem mesmo, né? Porque às vezes é aquilo que a gente trouxe, né, no começo do vídeo, às vezes só a escuta faz com que a pessoa consiga se acalmar, né? Porque às vezes Verdade. ela tá precisando só da escuta. Você, como mediador, às vezes, a gente, né, trabalha como terapeuta, acontece muito isso, às vezes a gente, só de ouvir a pessoa, ela mesma consegue se reorganizar. Porque ela vai falando e a gente sabe que a fala, né, a conversa, a gente vai soltando, né, as energias mesmo que estão ali contidas, né, que ficam ali naquele turbilhão dentro da gente, e com isso os próprios pensamentos eles vão se reorganizando, né? Então eu acho que a gente já comentou sobre isso, mas falar de novo é reconhecer essas nossas dores e as nossas emoções e não fugir delas. Né? Porque a partir do momento que a gente reconhece, daí sim a gente consegue essa reorganização, que enquanto a gente estiver negando, isso, a gente não consegue chegar a lugar nenhum, né? Então, às vezes, o papel do mediador é justamente esse, mostrar para ambas as partes a dor de cada uma delas, né? Para que elas entendam, absorvam e daí sim consigam se reorganizar. E muitas vezes, como a Chá trouxe, não vai ser na primeira, na segunda, na terceira, às vezes, encontro, né? Como hoje em dia tem muito familiar na escola, né? Em empresa.
Às vezes precisam de várias e várias reuniões, né? Várias e várias mediações para que se chegue num consenso. Mas aos poucos as pessoas começam a enxergar mesmo, né? E a gente que trabalha com uma frequência, energia, a gente consegue perceber isso, que quando a pessoa começa a se acalmar nesse sentido de aceitar as próprias emoções, é como se ela conseguisse enxergar uma luzinha lá no final do túnel, né? E às vezes o seu papel é somente esse, escutar para que ela perceba, né? Que a gente tende a sempre pôr a culpa no outro, né? E quando às vezes a gente começa a falar e tem uma pessoa que consegue mostrar os dois lados, a gente percebe, opa, eu não sou tão perfeitinha assim e o outro não é tão monstrinho assim, digamos assim, né? A gente consegue ter essa mediação realmente de sair, né? E ter esse equilíbrio. É questão mesmo de eu acho Empatia. que empatia é o ouvir, o escutar, né? Que hoje em dia faz muita diferença, né? Principalmente nessa loucura que você está conversando com alguém, às vezes a pessoa está ali com, né, olhando a tela do celular, nem desvia o olhar para ouvir o que você está falando, né? Ou então já está naquela só para te devolver, né? Se defendendo de alguma coisa, ela nem realmente ouviu o que você falou, mas ela já está ali só para se defender de alguma coisa que ela nem ouviu, né? Talvez não seja nem aquilo e É, isso eu consigo com bastante frequência. Acontece com bastante frequência, né? A gente percebe isso nos relacionamentos, né? E esse muito é. outra coisa que eu tava pensando que também a Chan trouxe, e esse papel ele é tão importante, né? Ele é tão, essa função, né? Ela é tão importante que existe efetivamente, né, pessoas preparadas para isso, né? Pessoas com essa função profissional, né? De ser um mediador, né? De mediar, inclusive como eu posso dizer, Jurídico, não, advogados, isso, é jurídico, advogados, mas psicólogo, também polícia, por exemplo, polícia. grandes órgãos, né, de diplomacia. Né, eu queria dizer Isso, né? diplomacia, e isso, grandes órgãos, né, inclusive situações críticas, né, como de desastres, terrorismo, invasões, né, coisas bem mais sérias, né, bem complexas. Então, você imagina o preparo, né, que aquela pessoa que tem esse papel, seja um policial ou uma outra pessoa, né, que não necessariamente seja um policial, mas que tem essa função, né, de ser o mediador, o quanto de preparo que ela precisa ter para conseguir fazer, né, essa mediação e para chegar na melhor forma, né, acabar com o conflito da melhor forma possível, né? É aquilo que a gente traz, a gente não consegue controlar, né, as coisas que estão acontecendo, por exemplo, nesse caso, né, a pessoa não consegue controlar a situação externa, mas ela consegue controlar internamente, né, ela tem esse treinamento de manter uma neutralidade interna, né, de não tomar partido, ela é como se ela se abstivesse da situação mesmo, né, ela consegue manter aquele equilíbrio, né, e para isso precisa de muito treinamento, Porque né, a porque a função do gente mediador, Cíntia, é exatamente, não é resolver, é não, dar não, voz para cada parte, no caso, a função mesmo, né, a é, profissão, é dar voz para cada um e ambos chegarem num consenso. Quer dizer, o mediador ele não vai solucionar o problema, e nem ele tomar está algum mediando a partido, conversa. exatamente, Ele está trazendo pontos de vista que cada um possa pautar o seu ponto de vista sem ser atacado, sem ser diminuído, sem, né, ser maltratado. Então, é, ele permite, media que ambos tenham voz, né? Isso é é. interessante. Ele não, e outra coisa que a gente também traz muito, né? Ele fica totalmente fora do julgamento, né? Ele consegue sair desse julgamento que é tão comum no ser humano, né? Por exemplo, imagina mediar uma situação de sequestro, de uma coisa, né, que tem vidas em jogo, o julgamento do homem, o que que seria, né? Já julgar aquela situação e tomar partido de alguma, né? Sim. E esse mediador não, ele ouve as duas partes, ele consegue, né, se neutralizar no sentido de mostrar os dois lados e tentar chegar num consenso,
né? Se é o caso de, por exemplo, ir preso, né? Condenar, isso é diferente, mas assim, ele consegue ouvir os dois lados, né? Não defende ninguém, e aqui eu também não estou defendendo o certo e o errado, mas a gente quer trazer só esse não julgamento, né? Ele consegue, tirar essa impressão, essa emoção do ser humano que ele é, né? E faz o papel ali de realmente mediador da situação. Acho que você falou uma palavra bem legal, Cintia, assim, sobre o ser humano, né? Então, na verdade, você ser mediador agora, interno ou externo, né? É você ter empatia de verdade pelo outro, porque todo mundo, todo ser humano tem as suas necessidades Hum, básicas. A minha necessidade é a sua, é a do outro, mas dependendo do que está acontecendo, a minha necessidade é uma e a sua é outra. Mas se eu não tiver com essa escuta, né, aberta para ouvir de verdade qual é a necessidade do outro, o outro não está se sentindo visto, não está se sentindo pertencente, às vezes não está se sentindo respeitado, amado, né? E ele só precisa que você ouça isso. é. Então, nesse lugar de mediar, de ser empata, de entender que a necessidade do outro é tão importante quanto a sua, você se abre para ouvir de verdade o que vem do outro. E aí você deixa esse sentimento do outro. eh, aliviar, né? Sair porque ele falou, ele conseguiu se expressar, ele conseguiu comunicar. Você recebe isso e dentro dessas das suas necessidades também, você também vai poder falar. Porque o outro, quando ele se sentiu ouvido, ele permite que você fale. Quantas vezes a gente começa uma conversa já atacando o outro? Ah, mas você já disse isso. Ah, mas de novo essa história? Lá vem você com isso. A gente já quebrou o fluxo da Hum. conversa, né? Nós já estamos com o pré-julgamento de alguma coisa, né? Então, vamos lembrar, né, desse lugar de mediar, de se abrir de verdade para uma conversa, né? Ouvir de fato o que o outro tem para falar. E essa conversa interna também, né? Ouvir de fato o que o seu sentir está querendo dizer para você. A sua razão fala para você fazer mil coisas, mas o seu sentir está pedindo descanso, às vezes está pedindo para você dormir, às vezes está pedindo para você chorar, e você está lá, só seguindo, seguindo, né? Então, mediar, né? Todos esses lugares internos e externos, o quanto você tiver olhos para ver, ouvidos para ouvir, né? Expressão para se expressar, meio que nesse lugar, né? E só para Legal. finalizar, né, um último aspecto que eu queria trazer para a gente encerrar é que nós, seres humanos, nós acaba que somos mediadores natos, né? Porque nós estamos aqui, somos seres eletromagnéticos, né? Nós falamos sobre isso quando a gente falou sobre mediunidade. A gente está aqui mediando dois planos, né? Estamos mediando o plano terrestre, material, e o plano espiritual, né? Então, se cada um tiver essa consciência, você vai conseguir mediar aí todos os seus papéis aí de maneira equilibrada, né, meninas? E, e só para complementar o que, que a Ale trouxe, né, que a gente já comentou no vídeo, né, da mediunidade do médium, é justamente quem, né, está no meio dos dois planos, e eu queria trazer só uma percepção até espiritual, um pouco, né, dessa função do mediador, que é como se ele fosse uma luz que vem em meio à escuridão desse conflito, né, porque quando a gente está nesse conflito, a gente não consegue enxergar nenhuma luz. É, mas ele não cria essa luz, ele é como se fosse um canal realmente para que a pessoa atravesse essa situação. Ele não tem influência de nenhum dos lados, né? Ele é como se fosse um feixe de luz mesmo que iluminasse ali aquela situação para que ambas as partes conseguissem se ver, né? Porque às vezes muitos conflitos, na grande maioria, é quando a pessoa precisa gritar ao ponto de precisar ser vista, né? E quando a gente coloca esse foco de luz, digamos assim, ela se vê vista, né? E ouvida, e com isso às vezes já ali já se acalma, né?
se fosse um ato de amor realmente, né? E muitas vezes as pessoas podem confundir isso como uma certa frieza, mas não, mas é aquela pessoa que consegue como se ela se distanciasse desse conflito para mostrar as duas partes, né? As duas partes estão em dor. Percebe que ali estão duas almas em processo, né? Quando a gente fala espiritualmente falando. E a gente precisa ter essa experiência de sentir aquilo e parar de ter essa percepção do mundo, né, do ser humano, onde a gente sempre precisa vencer, vencer, vencer. E quando a gente está com essa percepção, a gente não consegue enxergar, às vezes, a solução que está na nossa frente, né? Porque a gente precisa ganhar de qualquer jeito, não aceita perder. E trazer aqui é como se fosse uma vibração de paz mesmo. A gente que fala tanto de frequência, né? Esse mediador ele traz aquela calma, aquela estou te ouvindo, mas ouvir o outro lado também, né? Mesmo quando tudo está em turbulência, e ele assim, ele vai irradiando uma calma. E daí as pessoas começam a se abrir para a reconciliação, né? Porque quando a pessoa aceita aquilo, percebe que está sendo ouvido e visto, ela baixa, né? A frequência baixa no sentido de acalmar. Então, a frequência dela, isso é complicado de explicar, mas a frequência do sentimento, da emoção, ela sobe, ela acalma, né? A frequência da turbulência que acaba A cedendo mente lugar. diminui Exato, e a vibração e a vibração da emocional emoção amplia. e ele é como se fosse uma reconciliação de um tecido de toda a humanidade, né? Porque a gente já trouxe isso também, nós estamos todos ligados, né? Então, quando Uhum. esse mediador consegue fazer a reconciliação num ponto, é como se todos estivessem numa teia e essa frequência de reconciliação começa a espalhar, né? E tem essa percepção de que ele que não é ele que resolve, é a vida, é esse amor que começa né, a sair, é essa consciência maior que o mediador traz. Então, espiritualmente falando, essa entrega é realmente um exercício de espiritualidade, né? Das três partes, digamos assim. O mediador, que é esse feixe de luz que faz com que ilumine tudo, e as duas outras partes que, sendo ouvidas, elas tomam essa consciência, né? Se torna uma âncora, né? É, Você se torna uma âncora com um propósito maior de trazer luz a si, ao ambiente, porque a frequência da paz, ela, né, quanto mais essas frequências, elas se ampliam mais e atinge mais pessoas, né, de uma forma melhor. Então, é o que você trouxe, né, dar aquela acalmada nas pessoas, porque você está num propósito maior, né? Você está com a bandeira da paz ali instalada exato. para que o melhor aconteça internamente e externamente. Então, não tem como a frequência não acompanhar, né? É, Então, você imagina só você num estado permanente de mediação consigo mesma. Olha para onde a sua frequência vai, aqui, é, né? Ao ponto que a sua energia vai se expandir, atraindo boas coisas, coisas melhores para você, né? Um processo às vezes mais rápido de lucidez e clareza dos seus sentimentos e pensamentos e dessas respostas para o externo. Porque quando a gente está numa frequência, né, de paz, de mais tranquilidade, né, você naturalmente tem esses processos. E lógico, né, pessoal, todo mundo oscila e é Sim, sobre isso. É processos, ninguém é Jesus, né, que vai manter é, aquela paz o tempo todo. Somos seres humanos com as nossas necessidades, mas é o princípio de entender, né? O quanto é bonito, de verdade, esse lugar de frequência que a gente tanto fala, que nós vibramos e que ainda não é tão bem entendido, né, por tantos, né? Mas nós estamos aí no caminho de poder cada vez mais propagar o que a gente ama e acredita aqui, né? Cada vez mais. eu acho que não precisa e, ser perfeito, né? É só você ter essa consciência, a boa vontade, né? O coração, né, puro, e você, qualquer um é capaz de acessar essa frequência, né? Essa grande consciência, como a Cintia falou. Então, qualquer um é capaz de acessar e
trazer isso, né, para aquela situação de conflito, né? Não precisa ser E Jesus Cristo perfeito, né? não, Somos a gente seres está aqui, humanos, é isso pois aí. é, a gente está intermediando os dois meios, né? Quer dizer, não tem perfeição nesse plano aqui, né? Uhum, E eu queria terminar só com uma frase para reflexão da semana para as pessoas e para nós mesmos, né? Porque a gente tem a consciência de que quando dois seres fazem as pazes, ou quando fazemos as pazes internamente conosco, com os nossos conflitos, né? Quando conseguimos ser esses mediadores até interno, algo é curado no campo coletivo, no coletivo, né? Então, a importância de ter essa consciência, de ter essa mediação, essa percepção, né? Então, com essa frase, a gente vai terminando o vídeo de hoje. E a gente espera que vocês gostem desse tema. Se tiver alguma opinião, alguma questão, coloca lá para a gente, que a gente vai responder com muito prazer. E ative o sininho para quem ainda não ativou, se inscreve lá no canal, porque toda semana a gente está aqui com vídeos. E agradeço as minhas parceiras e a gente se vê então na semana que vem. Obrigada, é isso pessoal. aí. Até Tá, lá. até a próxima. Obrigada, meninas. Tchau, tchau. Até a próxima.